Olá pessoal, meu nome é Josué, atualmente sou MCP em .NET. Na videoaula de hoje estaremos abordando a parte de como salvar imagens dentro do seu banco de dados, como fazer para persistir uma foto, uma imagem do seu file system dentro de uma tabela no seu banco de dados. Tá? Então para isso, vou entrar aqui dentro do Visual Studio e a primeira coisa que eu queria abordar é a parte da estrutura do seu banco de dados. Como que vai ficar essa parte do campo da foto dentro de uma tabela. Então, eu já tenho uma conexão aqui criada no banco de demonstração. Então, eu tenho aqui duas tabelas. Tem a tabela cliente, que é onde vai ter aqui os dados cadastrais do cliente, e eu vou armazenar as fotos numa tabela à parte, no caso, numa tabela chamada cliente foto. E veja, nessa tabela eu tenho basicamente o ID do cliente, e o campo da foto. Nesse momento, o que mais interessa para a gente aqui é o campo da foto, que é onde a gente vai estar efetivamente persistindo aí a imagem. Então eu vou abrir aqui a estrutura dessa tabela. A gente vê um detalhe aqui importante, olha. Veja, o que eu queria mostrar aqui é o tipo do campo da foto. Vejam só, nesses casos aqui, eu vou utilizar o tipo var binário. Por que isso? Porque dentro da minha aplicação, quando eu for colocar o valor dentro desse campo, eu vou estar jogando um array de bytes aqui para dentro. Então vai ser, basicamente esse o pulo do gato aqui nessa parte, de como você jogar a imagem aqui para dentro. Você vai jogar um array de bytes, você vai, é claro, você vai de alguma forma transferir a sua imagem para um array de bytes dentro da aplicação, e na hora de salvar você vai estar jogando esse array de bytes nesse campo. Tá? Então, quando você for selecionar o tipo aqui na lista, eu estou selecionando aqui o var binário de max. Então, ok, queria só deixar esse detalhe claro aqui para que quando a gente chegar na aplicação, a gente não tenha nenhuma dúvida nessa questão. Então, nosso banco vai ser assim. Vou criar agora aqui uma aplicação para que a gente possa dar início. Nesse caso, vou criar uma aplicação em C#, vou criar o Windows Form mesmo e vou dar o nome aqui de app imagem banco. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui no formulário os controles que nós vamos precisar. Tá? Então, inicialmente, eu vou estar utilizando um botão para que o usuário possa clicar e selecionar um arquivo, uma imagem. Vou utilizar o controle Picture Box para que eu possa exibir a imagem qual o usuário selecionou. Então vou botar ele aqui para a gente possa estar vendo a imagem. Eu vou colocar mais um controle que é para fazer abrir aquela caixa de diálogo, onde o usuário efetivamente vai poder selecionar um arquivo do file system, para trazer para a nossa aplicação. Então para isso eu vou utilizar um controle aqui dessa aba Dialogs. Vou usar aqui esse controle Open File Dialog. Veja bem, joguei ele aqui no nosso formulário. E agora eu vou dar só uma descrição para esse botão. Vou chamar ele aqui de exibir imagem e salvar no banco. Vou fazer as duas coisas nesse botão. A ideia aqui é mostrar como fazer efetivamente a persistência da imagem no banco. Então vamos lá. Vou clicar aqui no botão. Então, pois bem, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é abrir a caixa de diálogo com o usuário. Para isso, eu vou utilizar o controle Open File Dialog que nós colocamos na tela. Esse cara tem um método chamado showDialog. Veja bem, só de a gente chamar esse método, ele já vai abrir aquela caixa de diálogo com o Windows. Vou mostrar aqui para vocês o que eu estou falando. Olha, clico, olha lá, ele já abre aqui para que eu possa estar selecionando em algum diretório da minha máquina, em algum lugar, um determinado arquivo. Então eu posso selecionar. Nesse primeiro momento não tem muita utilidade, porque nós não escrevemos nenhum código a mais. Então, o que eu vou fazer agora? Reparem que esse método, ele me dá um tipo de retorno Dialog Result. Vejam só como é que ele escreve ali. Então isso quer dizer que eu posso vir aqui e fazer um if, testando pelo tipo de retorno dele, de Dialog Result.ok, para saber se o usuário pressionou OK. Então veja bem, eu posso navegar aqui pelas propriedades, no caso aqui é um enumerador,
e checar. Caso o usuário tenha clicado OK, é porque ele efetivamente selecionou um arquivo. E aí, nesse caso, eu vou pegar esse, partindo do princípio que é uma imagem, né, esse cara, vou pegar aqui o nome dela. Então vai ser aqui o nome do arquivo. Esse controle Open File Dialog tem uma propriedade chamada FileName, que vai retornar para a gente o nome do arquivo o qual o usuário selecionou. Pois bem, nesse ponto aqui, eu já posso começar a fazer o processo para exibir a imagem dentro do nosso controle Picture Box. Tá? Então veja bem, quando nós viemos aqui no Picture Box, ele tem uma propriedade chamada Image, que por sua vez vai receber um objeto do tipo Image. Como Image é uma classe abstrata, eu vou estar criando aqui uma classe concreta que herda dela, que é o bitmap. Conforme nós vimos lá no blog, bitmap é a classe que efetivamente vai estar trabalhando com a imagem. Então, eu vou dar um new aqui nela, simplesmente passando o nome do arquivo que o usuário selecionou. Pois bem, nesse ponto aqui, eu já posso exibir a minha imagem no meu controle Picture Box, simplesmente passando aqui no BMP. Veja, nesse caso, eu não preciso fazer o cast de BMP para image, porque conforme nós falamos, BMP é uma classe que herda da classe abstrata image. Nós podemos ver isso aqui na hierarquia. Olha. Se entrarmos rapidamente na classe bitmap, nós vamos ver que ela é uma classe, olha, que herda de image, e se nós formos até image, nós vamos ver que ela é uma classe abstrata, olha, e por sua vez fornece funcionalidades para a classe bitmap e outras. Então, vamos voltar aqui só na nossa aplicação, foi só um parênteses. Então, com esse código aqui, eu já consigo exibir a imagem no nosso formulário. Tá? Então, vamos testar essa parte do código, só para ver se está legal. Então, abriu aqui o formulário, vou selecionar uma imagem. Lá, ok, ele já trouxe a imagem. Reparem que ele não trouxe no tamanho do controle, ele trouxe o tamanho original da imagem. Para isso, eu posso vir aqui e alterar uma propriedade do nosso controle chamado Size Mode. Olha só, em vez de deixar normal, vamos colocar Stretch Image. Apenas fazendo isso, ele já vai conseguir renderizar a imagem no tamanho correto aqui dentro. Vamos lá, novamente a imagem, está lá, olha. E agora aqui eu posso ficar selecionando as imagens e visualizando dentro da nossa aplicação. Né? Olha lá. Ok. Então agora o próximo passo é salvar essa imagem dentro do banco de dados. Isso aqui foi só para a gente poder selecionar a imagem. Então agora, conforme nós falamos, o que vai para dentro do seu banco de dados vai ser um array de bytes. A classe bitmap não tem nenhum método que vai transformar esse cara num array de bytes. Então, para isso, nós vamos utilizar a classe MemoryStream, que se encontra dentro do namespace system.io. Então, vejam bem, para isso, eu vou criar uma instância dela aqui. Tá? E a ideia é fazer com que essa imagem que o usuário selecionou se transforme em um array de bytes. Para isso, vejam como é simples. Eu vou simplesmente fazer com que a minha classe bitmap salve esse cara no meu MemoryStream. O MemoryStream é uma classe que, na verdade, herda da classe Stream. E é a classe utilizada, a classe base, né, para que a gente possa trabalhar com streams dentro do .NET. Então, como esse MemoryStream eu vou estar só em memória, não preciso salvar o stream fisicamente, ele é o cara mais indicado nessa situação. Então veja bem, para eu jogar agora o arquivo aqui para dentro, eu posso simplesmente chamar um método save da classe bitmap. Vejam só, eu posso vir aqui agora e fazer com que aquela imagem que o usuário selecionou vá aqui para dentro. Para isso, eu tenho que utilizar aqui agora o tipo da imagem. No caso, eu teria que adicionar esse namespace lá, ó, System Drawing Image, para que eu possa passar o formato da imagem. Tá? Para isso aqui, eu vou estar utilizando o Image Format.
Aí ele vai indicar aqui pra gente já o namespace. Eu vou adicioná-lo. Deixa eu adicionar ele direto lá, que é aquele namespace que ele indicou aqui pra gente. System Drawing Imaging. Então, vamos lá. System.drawing.imaging. Com isso eu posso vir aqui e falar que esse tipo aqui é do tipo image formatter.bmp. Vejam só. Agora fica muito simples para eu transformar isso em um array de bytes. Eu posso simplesmente declará-lo aqui, chamá-lo de foto, né, e fazer com que esse meu memory stream, veja bem, ele tem um método aqui toArray, olha lá. E apenas assim eu já consigo transformar essa imagem em um array de bytes. Ok, o que eu tinha que fazer era só isso. Daqui para frente já é toda aquela parte de acesso a dados que nós vimos nos posts anteriores lá do blog, naquelas videoaulas anteriores, onde nós abordamos toda a parte de acesso a dados. Agora nós vamos utilizar todo aquele conhecimento aqui. Então, para que a gente possa ganhar tempo, eu já deixei aqui mais ou menos pronto toda aquela parte que nós vamos precisar. Tá? Então, eu vou colocar ela aqui no nosso código e vou colocar aqui o namespace da parte de acesso a dados. No caso, como eu estou utilizando o SQL Server, eu vou colocar aqui o SQL Client. Tá? Então, só passando aqui pela nossa parte de acesso a dados, o que a gente fez aqui? Criamos uma conexão padrão, conforme nós já vimos, através do objeto SQL Connection. Depois, criamos um objeto command, que vai ser responsável por executar o comando realmente na nossa base de dados. E para isso nós fizemos aqui, olha, um comando de insert. Então fizemos um insert na tabela cliente foto, que é a que nós vamos utilizar. E conforme nós vimos, ela tem dois campos, o ID do cliente e a foto. Vou só abrir aqui mais uma vez, para que a gente possa estar visualizando, olha, ID do cliente e foto. Ok. E depois vou passar aqui os valores. No ID, eu vou estar passando o número 1, só para a gente ilustrar, né, o conceito. Isso aqui, a ideia é mostrar como a gente vai salvar a foto aqui dentro do nosso campo imagem, né, do nosso campo foto. Então eu passei o número 1 aqui só para a gente ilustrar. E esse parâmetro é o que interessa, é o parâmetro da foto. Tá? Então, escrevi aqui o meu comando. E, na hora de passar os parâmetros, conforme nós vimos, nós podemos criar a classe SQL Parameter, um objeto, né, da classe Parameter aqui fora, e depois adicioná-lo nos nossos comandos. Então, eu simplesmente fiz isso aqui, olha, criei um parâmetro para a foto, né, o qual eu coloquei aqui no meu insert, e disse que o tipo dele, olha, é do tipo binário, ou seja, o que vai entrar aqui vai ser um dado binário, no nosso caso um array de bytes. E aí depois eu simplesmente, olha, disse que o valor dele vai ser a nossa foto, que no nosso caso é o array de bytes que nós obtemos aqui em cima. Tá? Feito isso, olha, eu adiciono no nosso comando, na coleção de parâmetros, né? Abro a conexão, executo com execute non-query, né? Que conforme nós já sabemos, esse cara é utilizado para fazer insert, delete e update. Depois simplesmente fecho a conexão. Então eu vou rodar esse código para a gente ver o registro aqui na tabela. Vou mostrar ela está vazia. Então vou botar para rodar aqui o nosso programa. E ele vai inserir um registro lá assim que a gente selecionar uma imagem. Então vou selecionar aqui a imagem do pinguim. Ele vai exibir, olha lá. E teoricamente já salvou no banco, de acordo com o código que nós escrevemos ali. Então vou fechar a aplicação e vamos abrir novamente aqui a tabela para visualizar os dados. Então, olha lá, está lá o registro, olha, cliente 1, e aqui está a foto, no formato binário. No nosso caso aqui nós salvamos um array de bytes aqui dentro. Tá vendo? Então você vai ficar com a sua foto aqui dentro. Então, a parte de salvar a imagem no banco é assim. Sempre que você quiser salvar de alguma forma, por algum motivo, né, tiver que salvar uma imagem no banco de dados, você pode estar utilizando essa estrutura daqui. Tá? Então, o que eu tinha para mostrar para vocês na parte de como salvar
é isso daqui. Na próxima videoaula eu estarei mostrando como você recuperar essa imagem e exibi-la num formulário, tá bom? Então não percam a próxima videoaula. Obrigado a todos, até a próxima.